Ana nunca soube explicar por que a ausência de Lucas, seu irmão mais velho, pesava tanto em sua vida. Ela tinha apenas 5 anos quando ele desapareceu. Mas as lembranças de seu rosto sorridente e de sua presença protetora estavam gravadas em sua mente, como marcas de uma infância partida ao meio. Durante toda a sua vida, havia uma sombra em sua família. Um silêncio tão denso que parecia tomar conta dos cômodos e dos sussurros entre seus pais. No fundo, Ana sabia que havia algo errado. Ela lembrava das noites em que acordava e ouvia os soluços de sua mãe no quarto ao lado. Durante o dia, era como se nada tivesse acontecido, sua mãe a abraçava e sorria. Mas seus olhos sempre pareciam perdidos, vagando por um lugar distante onde Ana não conseguia alcançá-la. Aos 22 anos, depois de anos convivendo com esse mistério, Ana decidiu que não podia mais viver entre segredos. Naquele sábado à tarde, enquanto estava sozinha em casa, uma inquietação a tomou de repente. Ela subiu até o sótão, um lugar que raramente visitava, onde as caixas de lembranças de sua família acumulavam poeira. No fundo de um armário antigo, encontrou uma caixa de madeira, decorada com figuras em relevo, como se guardasse algo precioso. Ao abrir a caixa, sentiu seu coração acelerar. Ali estavam os pertences de Lucas. A pulseira de couro que ele usava sempre. Um chaveiro de metal com o símbolo do clube de futebol favorito dele. Algumas moedas antigas que ele colecionava. Cada objeto parecia pulsar com as memórias de um tempo esquecido. Embaixo desses itens, encontrou uma foto de família. Uma das poucas que restavam dele. Nela, Lucas estava no centro, com um braço sobre o ombro de Ana, sorrindo para a câmera. Mas, curiosamente, a borda da foto estava danificada, como se alguém tivesse tentado arrancar algo ou alguém da imagem. Intrigada, Ana segurou a foto por alguns instantes, tentando decifrar o que aquele detalhe significava. Sentiu um arrepio. Uma sensação de que algo terrível estava escondido naquele sótão. Mais tarde naquela noite, decidiu confrontar sua mãe. Sentaram-se à mesa da cozinha. Em um silêncio pesado, Ana colocou a foto sobre a mesa e encarou sua mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa. Após um longo silêncio, sua mãe finalmente olhou para a foto com olhos úmidos. Mas não disse uma palavra. Mãe, e eu preciso entender. O que aconteceu com Lucas? Ana sussurrou, sentindo a voz embargar. Sua mãe suspirou, baixando a cabeça. Ele simplesmente foi embora. Ana, um dia, decidiu que não podia mais ficar. Foi o que ele escolheu. Havia algo estranho naquela resposta. Algo ensaiado. Como se ela tivesse repetido essas palavras tantas vezes que já haviam perdido sentido. Ana se levantou, frustrada. Mas antes de sair da cozinha, sua mãe segurou seu braço e olhou fundo nos olhos dela. Às vezes, Ana, é melhor deixar o passado onde ele está. Algumas respostas não trazem paz. Mas Ana não podia mais aceitar esse mistério. Decidida a entender o que de fato aconteceu, voltou ao sótão e continuou a vasculhar entre as lembranças guardadas. Embaixo de uma pilha de velhas cartas de família, encontrou algo inesperado, um caderno com a caligrafia de sua mãe. Era um diário, escrito nos meses antes e depois do desaparecimento de Lucas. As páginas estavam repletas de anotações de momentos familiares. Mas à medida que avançava, percebeu que os tons se tornavam sombrios. Uma entrada em particular fez seu coração disparar. Houve uma noite e uma discussão. Lucas sabia de algo, e algo que ele não devia saber. Talvez fosse melhor se ele nunca tivesse descoberto. Mas agora, não podemos voltar atrás. Eu faria qualquer coisa para proteger a família. Até mesmo. Ana sentiu um calafrio ao ler essas palavras. Ela percebeu que o desaparecimento de Lucas não era apenas uma decisão dele.
Havia algo mais sombrio. Um segredo que sua mãe tentava enterrar. Ana ficou parada, segurando o diário com as mãos trêmulas. O coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo sótão vazio. As palavras que acabará de ler ressoavam em sua mente. E a revelação ali insinuada era tão chocante que ela se sentia incapaz de compreender. Lucas sabia de algo, e algo que não deveria. Mas o que? E o que sua mãe quis dizer com proteger a família? Proteger de quem? Ou de quê? Sentindo uma mistura de medo e determinação, Ana continuou a folhear as páginas. O tom do diário se tornava cada vez mais sombrio à medida que se aproximava do dia do desaparecimento de Lucas. Em algumas entradas, a letra de sua mãe estava trêmula, quase ilegível, como se ela estivesse escrevendo sob uma grande tensão. Lucas confrontou seu pai esta noite. Ele disse que sabia o que estava acontecendo. Estou aterrorizada. Se ele continuar insistindo, eu não sei o que pode acontecer. Espero que ele entenda que isso é para o bem de todos nós. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Lucas poderia ter confrontado seu pai sobre? O que ele poderia ter descoberto de tão grave que seus pais, pessoas que ela sempre viu como exemplos de honestidade e bondade, sentiriam a necessidade de proteger a família dele? A entrada seguinte estava quase ilegível, com palavras rasuradas e linhas riscadas. Como se sua mãe tivesse tentado apagar o que estava escrevendo. Mas algumas palavras ainda eram visíveis. Não posso permitir que isso destrua nossa família. Lucas, ele não entende. Ana tentou decifrar mais. Mas o restante das páginas seguintes estavam vazias. Era como se sua mãe tivesse desistido de escrever ou, pior ainda, tivesse decidido que escrever qualquer coisa a mais seria perigoso. Ana sentiu um nó na garganta. Aquilo tudo parecia um pesadelo. Mas ao mesmo tempo era impossível ignorar o que havia lido. No dia seguinte, Ana decidiu confrontar seu pai. Algo que nunca tinha ousado fazer antes. Ele estava no quintal, arrumando algumas ferramentas. Quando ela se aproximou, ele lançou um olhar breve e voltou ao trabalho, sem dizer nada. Pai, eu preciso saber o que aconteceu com Lucas. Ana disse, tentando manter a voz firme. Ele parou, mas não olhou para ela. Ficou em silêncio, como se as palavras dela tivessem se perdido no vento. Pai, por favor. Eu li o diário da mamãe. Sei que tem algo mais. Algo que vocês estão escondendo de mim. A voz dela quase falhou. Mas ela não podia recuar agora. Ele suspirou, ainda sem olhar para ela. Ana, algumas coisas são melhor deixadas no passado. O que você acha que vai ganhar com isso? Ele se foi. Nada do que você descobrir vai mudar isso. Ana deu um passo à frente, sentindo o medo crescer. Mais determinada. Eu quero saber a verdade. Preciso entender o que aconteceu. Mesmo que seja doloroso. Finalmente, ele a encarou. Seus olhos escuros refletindo algo que Ana não conseguia decifrar. Por um momento, ele pareceu vacilar. Como se estivesse dividido entre proteger o segredo ou aliviar o peso que parecia carregar. A verdade. Ana, ele disse com a voz pesada. Não vai trazer seu irmão de volta. E se você realmente quer saber o que aconteceu, então precisa estar preparada para viver com isso. Alguns segredos são uma maldição. E uma vez que você os descobre, não há como voltar atrás. Ana sentiu seu coração afundar. As palavras dele eram como um aviso sombrio. Mas isso só aumentava sua determinação. Sabia que, por mais doloroso que fosse, precisava continuar a busca pela verdade. Mesmo que significasse desenterrar segredos que poderiam mudar tudo o que ela sabia sobre sua própria família. As palavras do pai ecoaram na mente de Ana durante dias, como um enigma que ela tentava decifrar. Sua mãe estava cada vez mais distante e ansiosa.
evitando qualquer contato visual. Era como se ambos estivessem de volta àqueles dias após o desaparecimento de Lucas. Vivendo em um estado constante de medo e tensão. Com algo perigoso escondido nas sombras. Determinada a encontrar respostas. Ana decidiu explorar mais a fundo os lugares onde seu irmão costumava passar o tempo. Começou pelo antigo quarto de Lucas. Agora vazio e coberto de poeira. Mas com algumas lembranças deixadas para trás, posteres desbotados na parede. Um skate quebrado. Algumas anotações em papéis amassados. Enquanto procurava, encontrou um caderno velho de matemática. Que parecia insignificante à primeira vista. Mas, ao folhear as páginas, Ana percebeu que havia notas estranhas rabiscadas nas margens. Em meio aos cálculos, Lucas havia escrito palavras soltas. Pequenas frases desconexas que não faziam sentido à primeira vista. Eu vi. Não posso deixar isso acontecer. Por que eles mentiram para mim? Ana sentiu um arrepio ao ler essas palavras. Algo perturbador havia acontecido. Algo que Lucas descobriu e que o levou a confrontar seus pais. Mas o que poderia ter sido tão grave? Ela continuou folheando. E em uma das últimas páginas do caderno, encontrou uma frase que fez seu coração disparar. Preciso de provas. Essas 3 palavras despertaram uma nova suspeita em Ana. Provas de quê? Provas contra quem? Sua mente começou a girar. Pensando em todas as possibilidades sombrias que poderiam explicar o desaparecimento de Lucas. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As palavras do diário de sua mãe. A reação de seu pai. E agora as anotações de Lucas, em tudo se uniam em um quebra-cabeça aterrorizante. Ela precisava de alguém para ajudá-la a entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, procurou por Mariana. Sua melhor amiga e a única pessoa em quem confiava completamente. Elas se encontraram em um café discreto. E Ana contou tudo o que havia descoberto. Desde o diário da mãe até as anotações de Lucas. Você acha que eles estão escondendo algo realmente grave? Mariana perguntou. Franzindo o senho. Ana assentiu. Eu sinto que há algo muito sombrio nessa história. Mari. Meus pais sempre foram tão reservados. Mas agora, é como se eu não conhecesse mais quem eles são. Lucas sabia de algo que os assustou. Algo que ele achou que poderia destruir nossa família. Mariana ficou em silêncio por um momento. Depois segurou a mão de Ana. Talvez você precise buscar mais longe. Ana. Pergunte aos vizinhos. A família que mora na cidade vizinha, alguém deve ter visto ou ouvido algo naquela época. Ana percebeu que Mariana estava certa. Ela precisava procurar além das paredes da casa. Além das versões cuidadosas de seus pais. Havia segredos enterrados. E ela estava decidida a desenterrá-los, mesmo que isso significasse confrontar as pessoas que ela mais amava. Nos dias seguintes, Ana começou a visitar antigos vizinhos e familiares que haviam conhecido Lucas. Alguns olhavam para ela com pena. Como se a considerassem ingênua por mexer nas memórias dolorosas do passado. Outros pareciam desconfortáveis. Mudavam de assunto ou evitavam qualquer menção ao nome de Lucas. Mas, em uma tarde chuvosa, ela encontrou uma pista inesperada. Dona Helena. Uma vizinha idosa que morava ali desde que Ana era pequena. A recebeu com um olhar desconfiado. Quando Ana perguntou sobre Lucas, a expressão de Dona Helena se alterou. Ela hesitou. Mas, por fim, murmurou. Eu sempre soube que havia algo errado, mas nunca me contaram toda a verdade. Naquela noite, antes de Lucas desaparecer, ouvi gritos vindos da casa de vocês. Eu vi seu pai sair de madrugada. Parecia furioso. E, no dia seguinte, Lucas já não estava mais lá. O coração de Ana gelou. Seu pai furioso? Sair de madrugada? Isso não se encaixava com o que ela sabia dele. Ou pelo menos com o que ela achava que sabia.
Dona Helena continuou: nunca contei isso a ninguém. Mas no fundo, sempre suspeitei que o que aconteceu com Lucas não foi só uma escolha dele. Era como se ele estivesse em perigo. Essas palavras ficaram martelando na mente de Ana enquanto voltava para casa. As suspeitas que antes pareciam remotas agora tomavam forma. Como um pesadelo que se tornava cada vez mais real. As palavras de Dona Helena ecoavam na mente de Ana enquanto ela andava pelas ruas molhadas pela chuva fina. A imagem de seu pai, saindo de madrugada, furioso, gravada em sua mente. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. E seu coração batia descompassado. Entre o medo e a determinação de descobrir a verdade. A suspeita que antes parecia vaga agora crescia em um turbilhão de pensamentos. Ao chegar em casa, Ana percebeu que sua mãe estava na cozinha, com as mãos ocupadas preparando o jantar. Mas seu olhar estava distante, perdido em pensamentos. Como se ela também estivesse presa em um labirinto de memórias dolorosas. A vontade de confrontá-la mais uma vez era forte. Mas Ana hesitou. Decidiu que precisava de mais informações antes de questionar diretamente sua mãe novamente. Nos dias seguintes, Ana começou a investigar de forma mais cautelosa, evitando chamar a atenção dos pais. Voltou ao sótão, ao quarto de Lucas e até mesmo ao escritório do pai, tentando encontrar qualquer pista que pudesse confirmar suas suspeitas. A cada descoberta, o mistério se aprofundava. Como se Lucas tivesse deixado uma trilha invisível que apenas ela era capaz de seguir. Finalmente, em uma das noites mais silenciosas, Ana encontrou algo que jamais esperava. Em uma caixa escondida no fundo do armário do escritório de seu pai. Envolto em um envelope antigo e amarelado pelo tempo. Havia um recorte de jornal. A data era da época do desaparecimento de Lucas. O título do artigo trouxe um frio intenso à espinha de Ana. Jovem desaparecido após disputa familiar, investigação arquivada por falta de provas. Abaixo do título, a pequena reportagem mencionava que um jovem da região, identificado apenas como LC, estava desaparecido há semanas e que a última vez em que fora visto fora durante uma discussão acalorada com um membro de sua família. A matéria concluía que, após diversas tentativas de investigação, o caso fora arquivado. Sem pistas suficientes para continuar. Ana apertou o recorte de jornal nas mãos, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Lucas fora dado como desaparecido e, aparentemente, seu próprio pai era a última pessoa que havia estado com ele. A verdade agora estava se revelando de uma forma assustadora. Não era mais apenas uma lembrança dolorosa, era um pesadelo que talvez envolvesse um segredo sombrio e inimaginável. Ana desceu as escadas com passos firmes. Sem hesitar desta vez. Encontrou seu pai na sala, lendo, com a mesma expressão calma e distante de sempre. Mas, para ela, aquela expressão agora parecia uma máscara. Ela segurava o recorte de jornal em mãos, o olhar fixo no homem que ela achava que conhecia. Pai, eu quero que o senhor me explique isso. E disse, estendendo o recorte para ele. Ele levantou os olhos devagar. E ao ver o papel em suas mãos, seu rosto empalideceu. Por um momento, Ana viu uma fração de segundo de pânico em seus olhos antes que ele recuperasse a calma e pegasse o recorte. Não sei por que você está mexendo nessas coisas, Ana, ele disse em um tom baixo, mas com uma firmeza que beirava o medo. Você sabe. Sim, ela respondeu. A voz trêmula. Foi você a última pessoa que viu Lucas antes dele desaparecer? Não foi? Por que o senhor nunca me contou isso? Ele respirou fundo, desviando o olhar. E naquele momento Ana percebeu que ele estava escondendo algo muito mais profundo do que ela imaginava. Com um suspiro pesado, ele finalmente falou. Mas sua voz era quase um sussurro. Você não entenderia. Ana. Algumas coisas são complicadas demais para serem explicadas. E outras são dolorosas demais para serem revividas. Mas eu preciso entender.
Ele era meu irmão. E vocês têm me feito viver em meio a mentiras desde o dia que ele desapareceu. Eu mereço saber o que aconteceu naquela noite. Ana insistiu. A voz carregada de raiva e tristeza. O silêncio que se seguiu foi denso. Como uma barreira intransponível entre eles. Finalmente. Seu pai a encarou. Com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de culpa e resignação. Lucas, ele descobriu algo. Algo sobre a nossa família. Ele não sabia manter o silêncio. E isso nos colocou em uma situação muito difícil. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que seu pai estava dizendo? Que tipo de segredo era esse que poderia justificar o desaparecimento de Lucas? Ela olhou para ele. Aguardando mais. Mas ele apenas balançou a cabeça. Como se não tivesse mais nada a dizer. Mas Ana sabia que ainda havia mais. A verdade. Por mais aterradora que fosse. Estava ali. Bem diante dela. E ela não iria parar até descobrir tudo. Após a conversa com o pai, Ana mal conseguia respirar. As palavras dele martelavam em sua mente como se fossem ecos de uma verdade sombria que ela ainda não conseguia compreender completamente. Lucas descobriu algo, e algo sobre nossa família. Mas o que seria tão grave a ponto de justificar o silêncio? A dor e, talvez, a própria perda de seu irmão? Naquela noite, Ana quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, sua mente voltava ao olhar assombrado de seu pai. A expressão confusa e distante de sua mãe. E ao misterioso desaparecimento de Lucas. Certa de que não poderia viver sem respostas, ela decidiu retornar ao sótão ao amanhecer, na esperança de encontrar mais alguma pista. Ao revirar o sótão, encontrou uma velha caixa trancada a cadeado. A caixa era antiga, de madeira escura, coberta de poeira e decorada com pequenas letras gravadas que ela mal conseguia distinguir. Depois de algum tempo tentando abrir o cadeado sem sucesso, Ana decidiu ir ao quarto dos pais. Em uma gaveta do criado mudo de seu pai, encontrou uma pequena chave enferrujada. Seu coração batia rápido enquanto voltava ao sótão e testava a chave no cadeado. Com um clique, a caixa se abriu. Dentro, encontrou uma série de documentos, cartas antigas e um caderno empoeirado. Ao folhear o caderno, percebeu que se tratava de anotações de seu pai. Mas essas não eram como o diário que sua mãe escrevera. Cada página continha registros de transações, valores de dinheiro e nomes que Ana nunca tinha visto antes. Algumas das anotações estavam rabiscadas, como se ele tivesse tentado apagá-las. Mais uma palavra, repetida várias vezes, chamou sua atenção: dívida. Mais adiante, encontrou uma carta em que o nome de Lucas era mencionado. Ao ler, Ana sentiu uma pontada de angústia no peito. A carta era dirigida ao pai dela e assinada por alguém identificado apenas como E.M. Senhor C. Estou ciente de que seu filho, Lucas, está próximo de descobrir nossas operações. Sei que ele se aproximou da verdade. E temo que isso possa prejudicar nossos acordos. Sugiro que ele seja afastado, para o bem de todos nós. As mãos de Ana tremiam enquanto lia. Era uma ameaça? Seu irmão havia descoberto que seu pai estava envolvido em algo perigoso? Ela continuou a ler, sentindo seu coração se afundar a cada linha. Lucas estava investigando algo que envolvia o próprio pai e uma rede de pessoas desconhecidas. Era isso que seu pai quis dizer quando mencionou que Lucas não sabia manter o silêncio? Ana sentiu uma onda de desespero ao pensar que Lucas poderia ter sido forçado a desaparecer para proteger o segredo de seu pai. Mas a pergunta que mais a atormentava era: até onde seu pai teria ido para proteger essa verdade? Ele sabia onde Lucas estava? Teria ele envolvimento direto no desaparecimento de seu próprio filho? Determinada a confrontá-lo mais uma vez, Ana desceu com a carta em mãos e encontrou o pai na cozinha, sozinho, tomando um café. Ela o encarou, sentindo a raiva e o desespero borbulharem em seu peito.
Eu encontrei uma carta. Pai. Uma carta que menciona Lucas e uma dívida. Você sabia que ele estava em perigo? Que ele poderia estar se aproximando de algo que vocês estavam tentando esconder. Ele olhou para ela com os olhos arregalados. E por um momento, Ana viu uma fração de medo em sua expressão. Com a voz baixa, ele tentou disfarçar: você não deveria ter mexido nisso. Ana. Eu mereço saber a verdade. Pai. Lucas era meu irmão. E vocês o afastaram por causa de algo que ele sabia. Ele está morto por sua causa. Não é? A última pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. E o silêncio que se seguiu era pesado. Quase sufocante. Ele suspirou. Os ombros curvados. E finalmente falou. Com a voz entrecortada e cheia de culpa. Eu fiz o que achei que era necessário para proteger nossa família, e sim. Talvez Lucas soubesse mais do que deveria. Mas eu nunca quis que isso fosse tão longe. Ana sentiu uma onda de horror. Ele estava admitindo que Lucas havia sido afastado deliberadamente. Como se sua vida fosse um preço a pagar para manter um segredo. Cada pedaço de confiança que ela tinha em seu pai se desmoronava diante dela. Mas ele é seu filho. Como você pôde? As palavras saíram com uma dor que ela nunca havia sentido antes. Ele a olhou. Com lágrimas começando a brotar em seus olhos. E murmurou: Lucas se foi porque tentou nos salvar, mas eu não soube protegê-lo. Ele estava em perigo por minha causa. Com essa revelação, Ana percebeu que o que restava era uma verdade amarga. Feita de mentiras, traições e um arrependimento que talvez nunca pudesse ser reparado. Ela se afastou dele. Sentindo o peso da verdade finalmente desmoronar sobre ela. Ciente de que, por mais dolorosa que fosse, sua busca estava longe de terminar. Ana saiu da cozinha como se estivesse em transe. As palavras de seu pai ainda ecoando em sua mente. Lucas tentou nos salvar, mas eu não soube protegê-lo. Aquilo soava como uma confissão. Mas ao mesmo tempo, não explicava completamente o que tinha acontecido. Havia tantas peças soltas. Tantas perguntas que ainda ecoavam em sua mente sem resposta. Era como se ela estivesse assistindo a um filme de suspense. Só que este era real e cada descoberta fazia com que a dor aumentasse. Ela sabia que não poderia parar agora. Lucas merecia mais do que a obscuridade e o esquecimento. Ana precisava entender o que exatamente ele tinha descoberto e como isso o colocará em tanto perigo. Determinada, decidiu retornar à única pista que ainda restava, a misteriosa assinatura M na carta que mencionava Lucas. No dia seguinte, Ana se encontrou novamente com Mariana. A única pessoa em quem podia confiar nesse momento. Contou a ela sobre a carta e sobre as palavras que seu pai dissera. E juntas, começaram a investigar possíveis conexões na cidade. A ideia de que o pai de Ana pudesse estar envolvido com alguém perigoso era assustadora. Mas ela estava preparada para ir até o fim. Mariana, então, sugeriu que fossem ao antigo clube de tiro onde o pai de Ana costumava passar as tardes há alguns anos. Era um lugar discreto, conhecido por atrair alguns dos homens mais reservados da cidade. Elas não tinham certeza se encontrariam algo lá. Mas Ana sabia que era o único lugar onde o pai dela poderia ter conhecido alguém como o misterioso M. Chegando ao clube, Ana se sentiu desconfortável. Era um ambiente fechado, onde os frequentadores pareciam formar um círculo de confiança mútua e silêncio. Ela se aproximou do bar e, em voz baixa, perguntou ao atendente se ele conhecia alguém que usava a inicial M como assinatura. O atendente a olhou com uma mistura de curiosidade e receio. Mas, ao perceber a expressão desesperada de Ana, respondeu em um sussurro: aqui. Todos têm seus segredos. Mas houve um homem, chamado Miguel, que costumava vir com seu pai. Ele não aparece mais. Mas eles eram próximos. Talvez seja esse Miguel que você está procurando. Ana agradeceu e, ao sair do clube, sentiu o coração disparar.
A busca agora tinha um nome. E isso a levava para mais perto da verdade. Miguel. Quem era esse homem? Que tipo de influência ele tinha sobre seu pai e, mais importante, o que ele tinha a ver com o desaparecimento de Lucas? Mais tarde, ao voltar para casa, Ana confrontou seu pai mais uma vez. Agora armada com um nome. Ao mencionar Miguel, ela notou o pânico imediato no rosto dele. E naquele instante soube que estava no caminho certo. Pai. Quem é Miguel? O que ele tem a ver com Lucas? Ele é o M da carta. Não é? Ana falou com firmeza, sem desviar o olhar. O pai dela engoliu seco, desviando os olhos. Era a primeira vez que ela o via tão vulnerável, tão exposto. Ana. Eu cometi um erro. Miguel era um homem perigoso. Eu me envolvi com ele em uma época difícil. Quando precisava de dinheiro para sustentar vocês. Achei que era um acordo passageiro. Mas Miguel, ele exigiu muito mais do que eu poderia oferecer. Ana sentiu um arrepio. As peças finalmente estavam se encaixando. Mas a imagem que formavam era muito pior do que ela imaginava. Lucas descobriu. Não foi? Ele descobriu sobre Miguel e tentou confrontá-lo. O pai dela assentiu lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim. Lucas sempre foi corajoso. Sempre defendeu o que achava certo. Mas Miguel o viu como uma ameaça. Eu tentei impedir. Tentei protegê-lo. Mas tudo saiu do controle. Ele me forçou a manter silêncio, ameaçando destruir nossa família se eu dissesse qualquer coisa. Ana olhou para o pai, tentando processar tudo aquilo. Ele era um homem assombrado por seus erros. Mas o peso de suas decisões havia levado Lucas àquele destino trágico. Sentia uma mistura de raiva e compaixão. Mas sabia que o que restava agora era confrontar Miguel. Lucas merecia justiça. E ela não iria descansar enquanto não o conseguisse. Pai. Você vai ter que me ajudar a encontrá-lo, ela disse com firmeza. Eu não posso deixar que Lucas desapareça sem respostas. O pai de Ana, resignado e envergonhado, assentiu. Ele sabia que essa era a única forma de, ao menos, tentar consertar o que havia feito. A cada minuto que passava, a determinação de Ana crescia. Ela estava disposta a enfrentar o homem que havia destruído sua família e, possivelmente, tirado a vida de Lucas. Para isso, porém, precisaria da ajuda de seu pai. A decisão de confrontar Miguel não era fácil, mas era inevitável. Lucas merecia justiça. E Ana não iria descansar até expor toda a verdade. Naquela noite, o pai de Ana sentou-se com ela na sala. A expressão cansada, com as mãos trêmulas e os olhos pesados de arrependimento. Ele começou a revelar detalhes que Ana jamais imaginou sobre o passado sombrio de sua família. Miguel era um homem perigoso. Ana. Ele controlava várias pessoas da cidade. Muitos como eu fizeram negócios com ele, achando que seria algo rápido. Mas, ao entrar, é como se estivéssemos presos em uma teia da qual não podíamos mais sair, ele começou. A voz baixa e vacilante. O pai dela explicou que, há muitos anos, após um grande prejuízo financeiro, ele havia pedido um empréstimo a Miguel. No começo, parecia um simples acordo, ele tomaria o dinheiro e pagaria com o tempo. Mas Miguel exigia mais. Quando o pai de Ana não conseguiu pagar tudo, Miguel passou a ameaçá-lo. Então, Lucas, percebendo o estado de desespero do pai, começou a investigar o que estava acontecendo. Lucas tentou me ajudar. Ele achou que poderia resolver as coisas por conta própria. Ele era jovem e cheio de coragem, e mais subestimou o perigo que Miguel representava. O pai de Ana continuou, lutando para controlar as lágrimas. Eu nunca pensei que isso o colocaria em perigo. Nunca pensei que ele acabaria desaparecendo.
Ana sentiu uma onda de raiva e tristeza tomar conta dela. A imagem de Lucas. Sempre protetor. Sempre disposto a defender quem amava. Agora se tornava ainda mais dolorosa. Ele havia se sacrificado para tentar salvar a família. E tudo em vão. Pai. Você sabe onde podemos encontrá-lo agora? Ana perguntou. A voz firme. O pai dela assentiu. Miguel vive em uma fazenda isolada nos arredores da cidade. É onde ele opera seus negócios. Longe dos olhos da polícia e de qualquer um que possa questioná-lo. Ana sentiu um frio na espinha ao pensar em confrontar Miguel. No entanto, sabia que, sem isso, nunca conseguiria se libertar das sombras que assombravam sua família. Na manhã seguinte, com o coração acelerado e uma mistura de medo e coragem, Ana e seu pai partiram em direção à fazenda. A estrada era deserta. E o silêncio entre eles era pesado. Como se cada um carregasse um fardo insuportável. Finalmente, chegaram à entrada da propriedade. Os portões de ferro enferrujado e a cerca desgastada eram os únicos sinais visíveis da presença de Miguel naquele lugar isolado. Ao se aproximarem, foram recebidos por um dos capangas de Miguel, que olhou para eles com desconfiança. Mas reconheceu o pai de Ana. Após uma breve troca de olhares, ele os deixou passar, guiando-os até a casa principal da fazenda. Lá, sentado em uma poltrona luxuosa, com um ar de superioridade e frieza, estava Miguel. Ele era um homem de meia idade, com um olhar penetrante e sorriso calculado, que exalava a confiança de alguém que sabia que estava no controle. Ana, e, claro, o Sr. C., ele disse, com um sorriso sarcástico. O que os traz aqui depois de tanto tempo? Ana apertou os punhos, sentindo a raiva crescer. Eu vim para saber a verdade sobre meu irmão. Lucas. O senhor sabe o que aconteceu com ele? Miguel soltou uma risada baixa, como se achasse a pergunta dela absurda. Ah! Lucas, e o garoto problemático. Ele se meteu onde não devia. Eu apenas cuidei para que ele não atrapalhasse mais ninguém. O pai de Ana tentou intervir. A voz trêmula. Miguel. Nós já fizemos o que você quis. Deixe Ana em paz. Diga a ela o que aconteceu com Lucas. Miguel se inclinou para a frente. O sorriso desaparecendo de seu rosto, substituído por uma expressão sombria. Seu filho era muito teimoso. Ele não sabia quando parar. Eu apenas dei a ele o que ele merecia. Ana sentiu uma onda de desespero e angústia. As palavras de Miguel confirmavam o que ela temia. Mas a falta de arrependimento dele era ainda mais insuportável. Então ele está morto? Ana sussurrou, lutando para manter a voz firme. Miguel deu um leve aceno de cabeça, ainda com aquele olhar frio. Está. E se você for inteligente, vai esquecer tudo isso e seguir em frente. Ana. Por que se insistir, e você poderá acabar como ele? A ameaça não a assustou, ao contrário. Inflamou uma determinação ainda maior em seu peito. Sem hesitar, Ana olhou para ele, encarando-o com um misto de ódio e desprezo. Eu nunca vou esquecer Lucas, ela disse, com uma voz firme que surpreendeu até a si mesma. E eu vou fazer justiça por ele. Pode ter certeza disso. Miguel riu novamente, como se estivesse diante de uma criança ingênua. Você não sabe com quem está lidando, menina. Mas eu admiro sua coragem. Vamos ver até onde ela leva. Ana sabia que não poderia confrontá-lo diretamente. Pelo menos não naquele momento. Mas a semente da vingança e da justiça estava plantada. E ela não iria parar até honrar a memória de seu irmão. Ao sair da fazenda, com um coração pesado, mas determinada, Ana olhou para o horizonte, consciente de que a luta estava apenas começando. Ela não tinha nada além de sua determinação e o amor que sentia por Lucas. Mas, no fundo,
Sabia que isso era mais poderoso do que qualquer ameaça ou homem como Miguel. Essa seria a sua batalha final, e ela estava preparada para lutar até o fim. Enquanto voltavam para a cidade, o pai de Ana dirigia em silêncio. O rosto marcado pela culpa e pelo peso das revelações daquele dia. Mas Ana estava em outra realidade. A mente tomada por uma fúria silenciosa. Lucas havia morrido tentando proteger a família. Mas todos os sacrifícios dele haviam sido em vão. Ela não podia aceitar essa injustiça. Não depois de tudo o que havia descoberto. E agora? Tinha apenas um objetivo: fazer Miguel pagar pelo que fez. Nos dias seguintes, Ana começou a planejar meticulosamente. Ela sabia que não seria fácil. E que Miguel era um homem influente e bem protegido. Qualquer passo em falso poderia ser fatal. Mas agora, armada com o conhecimento dos segredos sombrios que ele escondia e a determinação inabalável de honrar a memória de Lucas, ela estava disposta a arriscar tudo. Primeiro, ela procurou Mariana e contou tudo o que havia descoberto. Sua amiga ficou chocada e tentou convencê-la a deixar a justiça lidar com Miguel. Mas Ana sabia que o poder de Miguel ia muito além do que a lei poderia alcançar. Ele tem pessoas no bolso. Mari. A polícia inteira poderia estar envolvida. E mesmo assim ele sairia ileso. Ana disse. A voz fria. Depois de muita insistência, Mariana concordou em ajudá-la. Juntas, começaram a investigar discretamente as operações de Miguel, buscando qualquer informação que pudesse expô-lo. Conversaram com ex-funcionários e pessoas que, no passado, também haviam sido prejudicadas por ele, tentando encontrar alguém que estivesse disposto a testemunhar ou a fornecer provas contra ele. Um dos contatos que fizeram foi com um antigo cúmplice de Miguel, agora afastado das atividades ilegais e vivendo sob uma nova identidade. Depois de ganhar sua confiança, ele lhes revelou alguns detalhes importantes sobre as atividades de Miguel, inclusive transações ilícitas e documentos falsificados. A cada descoberta, a trama de corrupção e crime se tornava ainda mais profunda. Mas Ana não se deixava abalar. Pouco a pouco, Ana e Mariana foram reunindo evidências suficientes para começar a planejar o próximo passo. Sabiam que, para derrubar Miguel, precisavam de algo mais concreto. Algo que colocasse em risco toda a rede de corrupção que ele controlava. Era uma tarefa perigosa. Mas cada detalhe que descobriam lhes dava mais confiança. Finalmente, uma oportunidade surgiu. Descobriram que Miguel estava envolvido em uma negociação importante com parceiros internacionais e que essa transação exigia a assinatura de documentos falsificados que ele mantinha guardados em um escritório privado na fazenda. Se conseguissem obter esses documentos, seria o fim para Miguel. Ana sabia que entrar na propriedade de Miguel seria um desafio muito maior do que simplesmente esperar que ele estivesse fora. Após conversas com Mariana e o contato deles, o antigo cúmplice de Miguel, elas entenderam que a segurança do local era robusta e altamente controlada, com câmeras de vigilância, guardas patrulhando e um sistema de alarme. Antes de qualquer tentativa, Ana e Mariana passaram semanas estudando a rotina de Miguel e o padrão dos seguranças na propriedade. Elas sabiam que uma infiltração só seria possível se tivessem acesso aos detalhes exatos dos horários dos guardas e dos pontos cegos do sistema de câmeras. Para isso, precisariam de ajuda interna, alguém disposto a correr o risco de traí-lo. O ex-cúmplice de Miguel indicou um segurança da fazenda, Roberto, que já havia mostrado sinais de insatisfação com o pagamento e o tratamento autoritário de Miguel. Depois de algumas tentativas discretas, Ana conseguiu se encontrar com Roberto em um local isolado, oferecendo-lhe uma quantia significativa que conseguirá juntar com a ajuda de Mariana e outros que também desejavam ver Miguel exposto. Depois de hesitar, Roberto, que também tinha medo do poder crescente de Miguel, aceitou ajudá-las. Ele forneceu o plano da segurança e destacou o momento mais oportuno para que elas entrassem, uma noite específica em que uma parte do sistema de segurança estaria desligada para manutenção. Mas ele deixou claro que, mesmo com as instruções,
Elas teriam que ser extremamente cuidadosas. Na noite planejada, Ana e Mariana chegaram próximas à propriedade, trajando roupas escuras e munidas apenas do necessário. O contato delas desligou uma parte do sistema de câmeras. Mas elas sabiam que teriam pouco tempo. Cautelosamente, entraram pelo portão dos fundos, movendo-se entre as sombras, seguindo o plano cuidadosamente traçado. Ao se aproximarem do escritório, um guarda apareceu mais cedo do que o esperado, fazendo-as se esconderem às pressas atrás de algumas caixas de ferramentas. Com o coração disparado, elas aguardaram até que ele se afastasse, o que consumiu preciosos minutos. Quando finalmente chegaram ao escritório, a tensão estava no auge. Dentro, precisaram agir rapidamente para encontrar os documentos. Cada gaveta revistada aumentava o risco de serem descobertas. Por fim, localizaram o dossiê escondido em um cofre de parede, cuja combinação Roberto havia conseguido passar discretamente. O cofre se abriu e, ali, estavam os documentos comprometedores. Mas o alarme, que deveria ter permanecido desativado, foi acionado. Sem tempo para questionar o que havia dado errado, elas pegaram os documentos e correram para a saída, ouvindo os gritos de guardas alarmados. O caminho de volta foi uma fuga frenética, desviando dos guardas e passando por portas laterais que Roberto havia destrancado para elas. Elas escaparam no último segundo, ainda ouvindo os alarmes soarem ao longe. O plano de fuga havia sido bem pensado, mas não havia sido sem riscos ou obstáculos. Cada passo fora uma corrida contra o tempo e contra os guardas, e agora, com os documentos em mãos, sabiam que não poderiam voltar atrás. Ana e Mariana correram pela estrada escura, o som dos alarmes e os gritos dos guardas ainda ecoando à distância. Elas se moviam o mais rápido possível, impulsionadas pela adrenalina e pelo peso dos documentos comprometedores em mãos. Quando finalmente chegaram ao carro, Roberto, o segurança que as havia ajudado, já as aguardava. Ele olhava para os lados nervosamente, ciente de que estava arriscando a própria vida ao ajudá-las. Vocês precisam sair daqui antes que percebam que eu estava envolvido, sussurrou ele, entregando a elas um mapa com rotas alternativas para escapar rapidamente. Ana agradeceu, seus olhos refletindo uma determinação mista de gratidão e urgência. Nós não vamos esquecer isso, Roberto. Sua ajuda, ela será a diferença para expor toda a verdade. Mariana dirigia em alta velocidade, guiada pelo mapa que Roberto havia fornecido, enquanto Ana revisava os documentos no banco do passageiro. Cada página revelava mais sobre a vasta rede de corrupção e poder de Miguel, incluindo transações ilícitas, nomes de cúmplices em posições altas e detalhes sobre o dinheiro sujo que financiava seus negócios. Entre os papéis, encontrou uma referência sombria ao caso de Lucas, um incidente descrito friamente, como se fosse apenas uma nota em meio a tantas outras operações sujas. A frieza com que o caso de Lucas foi tratado fez com que Ana apertasse os punhos, sentindo um misto de tristeza e raiva. Quando chegaram ao local seguro onde haviam combinado se esconder, uma pequena casa de campo fora da cidade, as duas finalmente puderam respirar. Embora estivessem longe de estar em segurança, Miguel não iria aceitar ser desafiado daquela forma. A qualquer momento, ele poderia enviar seus homens atrás delas. Mas agora, com os documentos em mãos, elas tinham uma vantagem que antes não tinham. Ana sabia que o próximo passo seria expor tudo à mídia e às autoridades corretas, evitando qualquer pessoa que pudesse estar no bolso de Miguel. No dia seguinte, elas conseguiram contatar um jornalista investigativo de renome, conhecido por sua integridade e por desmascarar grandes escândalos. Era um homem que não se deixava intimidar, e Ana sentia que ele era a única chance de levar a história adiante. O encontro com o jornalista foi em um local discreto, em um parque deserto ao amanhecer. Elas entregaram a ele as provas, detalhando as informações e explicando a rede de influências que Miguel controlava. O jornalista,
Impressionado com o volume de informações e com a complexidade do caso, prometeu investigar e divulgar tudo de forma segura. Vocês sabem que isso pode levar algum tempo. Expor um homem como Miguel não será fácil. E a segurança de vocês está em jogo. Precisamos fazer isso de maneira cuidadosa e estratégica, ele avisou, olhando firmemente para elas. Ana assentiu. A expressão resoluta. Eu esperei muito tempo por justiça para Lucas. Se for preciso esperar um pouco mais, eu esperarei. Nos dias seguintes, o jornalista começou a investigar as conexões de Miguel e a preparar uma série de reportagens para expor cada detalhe da rede de crimes e corrupção. Mas Miguel, astuto e perigoso, não demorou a perceber que estava em uma situação crítica. Ele colocou todos os seus homens em busca de Ana e Mariana, determinado a silenciar as duas antes que pudessem causar mais danos. O cerco começou a apertar. Elas passaram a mudar de local constantemente, vivendo sob uma pressão constante, sempre alertas para qualquer sinal de perigo. A tensão era palpável, e o medo de serem descobertas pairava sobre elas como uma sombra. Até que, em uma noite, o telefone de Ana tocou. Era uma mensagem do jornalista. Estamos prontos. A primeira reportagem vai ao ar amanhã. Miguel não poderá escapar dessa vez. Ana sentiu uma onda de alívio, mas sabia que isso significava um risco ainda maior. Miguel ficaria mais agressivo, mais implacável. A única opção era se esconder e esperar que a verdade finalmente viesse à tona. No entanto, naquela mesma noite, enquanto elas se preparavam para mudar de localização mais uma vez, um som de carro se aproximando fez o coração de Ana disparar. Quando olhou pela janela, viu o brilho de faróis e o movimento de homens armados cercando o local. Miguel havia descoberto o esconderijo delas. Ana, precisamos sair agora. Mariana sussurrou, com a voz trêmula de pavor. As duas pegaram o que puderam e se prepararam para fugir pelos fundos. Mas perceberam que as saídas estavam bloqueadas. Ana sentiu o peso do desespero, mas sabia que não poderiam se render. Elas ainda tinham uma chance, levar Miguel a pensar que estavam encurraladas e, no momento certo, escapar pela janela lateral, escondida pela vegetação densa. Enquanto os homens de Miguel entravam, vasculhando cada canto da casa, Ana e Mariana esperaram o momento exato e, no último segundo, conseguiram escapar pela lateral. Escondendo-se na floresta ao redor, conseguiram se afastar o suficiente para escapar da vista dos capangas. Enquanto observavam, ao longe, a casa sendo destruída em uma tentativa desesperada de Miguel para encontrá-las, Ana sabia que, naquela altura, a verdade já estava nas mãos do público. Miguel havia perdido. E agora estava em uma posição vulnerável. A notícia se espalhou rapidamente no dia seguinte, com provas inquestionáveis e testemunhas que, incentivadas pelo impacto da exposição, começaram a aparecer para corroborar os crimes dele. Em questão de horas, Miguel, que antes parecia intocável, foi detido pela polícia. Enquanto sua rede de influência desmoronava, a vingança de Ana estava, finalmente, completa. Quando a notícia da prisão de Miguel foi confirmada, Ana respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. A justiça por Lucas havia sido feita, mas o preço foi alto, e nada traria seu irmão de volta. Ela sabia que ainda teria que lidar com a dor, mas ao menos podia seguir em frente, sabendo que o sacrifício dele não foi em vão. Após a prisão de Miguel, Ana se viu imersa em uma calmaria estranha. Ela havia finalmente conseguido justiça para Lucas. Mas a vitória não trouxe a euforia que imaginara. Em vez disso, havia uma tristeza profunda. Um vazio onde antes estivera sua luta incansável. Durante semanas, ela se afastou do mundo, tentando compreender tudo o que perderá e o que ainda restava. Um dia,
Enquanto caminhava sozinha até o túmulo de Lucas, Ana sentiu um aperto no peito. Como se as memórias e o peso dos acontecimentos a puxassem para o passado. Ao se ajoelhar diante do túmulo do irmão, deixou as lágrimas escorrerem. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de alívio, de gratidão e de algo novo que ela ainda não entendia completamente. Lucas, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu consegui. A justiça foi feita. E ele nunca mais vai ferir ninguém. Mas a verdade é que, e eu sinto tanto a sua falta. Eu daria tudo para ter você aqui. Para compartilhar isso com você. Enquanto falava, Ana lembrava-se de cada momento que eles passaram juntos. Cada sorriso. Cada conversa em que ele a incentivava a ser corajosa e honesta. Lucas não era apenas seu irmão, ele era seu melhor amigo. A pessoa que a ensinou a enfrentar a vida sem medo. Naquela tarde, Ana decidiu que não deixaria o sacrifício de Lucas ser lembrado apenas como um ato de dor e perda. Ela voltaria a dar sentido à vida dele e à sua própria. Ajudando outros que, como Lucas, tinham coragem mas precisavam de uma chance para fazer a diferença. No fundo do coração, ela sabia que essa era a maneira de transformar sua dor em algo que ele teria se orgulhado. Nas semanas seguintes, Ana começou a reunir as pessoas da comunidade, muitas das quais também haviam sido afetadas pelas ações de Miguel e sua rede de corrupção. Ela iniciou uma fundação em memória de Lucas, focada em ajudar jovens a lutar contra as injustiças ao seu redor, dando-lhes suporte e proteção. A organização cresceu rapidamente, atraindo a atenção de jornalistas e ativistas que viam em Ana uma força inspiradora. Cada novo dia era uma batalha para manter a fundação viva. Mas ela se dedicava com paixão e firmeza. Ana se tornará uma figura respeitada na cidade. Alguém que outros olhavam com admiração. Mas, apesar de toda a atenção e das conquistas, ela sabia que o maior triunfo de sua vida era poder dizer que o legado de Lucas vivia nas ações dela. Com o passar dos anos, a fundação transformou a vida de muitos jovens, que encontravam em Ana e na história de Lucas um exemplo de força e perseverança. Cada jovem que ela ajudava, cada vitória que conquistavam juntos, era uma maneira de manter Lucas presente, de manter sua memória viva e atuante. E assim, Ana encontrou um novo propósito. Ela nunca se afastou da dor de perder Lucas, mas a usou para dar luz a outros, transformando uma história de tragédia em um legado de esperança. Em cada vitória, em cada sorriso de gratidão, ela sentia a presença de Lucas ao seu lado. E sabia que ele nunca realmente partirá. Agora, ela caminhava pelo mundo não como uma sobrevivente da tragédia, mas como uma guardiã da memória de seu irmão, uma mulher cuja luta e amor haviam transformado o sofrimento em um símbolo de justiça, força e mudança para todos aqueles ao seu redor. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.